pessoal, tudo bom com vocês? Hoje é quinta-feira e a gente tem a nossa aula de leiturinha. Essa leiturinha vai durar uns 30 minutinhos, depois ela fica disponível lá no YouTube. No YouTube você tem uma lista, um playlist com todas as leiturinhas para você que quer ficar craque em medicina chinesa, né? 2023, explodir na internet, explodir no seu consultório, explodir de clientes, tratar muita gente, tratar os seus familiares, tratar os seus problemas de saúde. Tem que aprender medicina chinesa raiz, medicina chinesa de verdade. Não adianta aprender protocolo, tá? Vamos embora junto comigo para medicina chinesa, tá bom? E como vocês sabem, toda terça-feira a gente tem nosso Hackeando o Imperador Amarelo. É um curso que te ensina medicina chinesa básica. Tá lá, toda terça-feira. Você pode assistir ao vivo gratuitamente comigo, mas também pode ser um membro ativo a partir de agora, se você quiser, tá? E, dito tudo isso, eu quero agradecer a presença dos queridos alunos que estão aqui hoje. E a gente já vai começar a leiturinha, tá? Quem tem o livro em mãos, por favor, peguem o livro aí, ó, página 128. Você sabe que eu não me lembro? Se eu avisei no e-mail que a gente ia ter essa live hoje. Acho que eu não avisei. Então, talvez o pessoal não vai aparecer por aqui hoje. Vamos ver, né? Gente, quem tem o livro, página 128... A gente tá na metade do livro, a gente já leu quase tudo. E olha, eu tenho novidades para este livro aqui, hein? Eu tenho surpresas para este livro, então acho bom você aproveitar. Se você quiser adquirir o seu exemplar, eu sempre falo que tá acabando, e é verdade, está acabando. O exemplar deste livro, eu tenho algumas unidades, poucas ainda, poucas, 200, é muito pouco, tá? Depois disso, não vai ter mais essa edição, então você pode entrar em contato comigo para adquirir esta edição neste preço, tá bom? Porque depois vai subir o valor, tá? Vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar da inter-relação de verdadeiro e falso. Quando uma doença se desenvolve até o estágio final ou até um estágio grave, podem surgir sintomas ou situações diversificadas do real quadro clínico do paciente. Então, aqui, detalhe para quadro crítico, quadro grave, estado grave da doença. Quando a gente vai ter essa relação, essa inter-relação de verdadeiro e falso entre os 8 pilares, quadro clínico crítico. Eu pergunto para você, acupunturista brasileiro, você vai encontrar um quadro clínico crítico no seu ambulatório de acupuntura? Muito provavelmente não. Esta parte ela é muito mais para você que quer ser um acupunturista de nível elevado. Aproveita isso que eu vou falar aqui hoje, porque você vai ter mais conhecimento. Mas clinicamente falando, de fato, não é algo que você vai encontrar na sua clínica, tá? Por isso, confundir, olha só, não é realmente condizente com a realidade da situação clínica do paciente. Por isso, pode confundir o médico no momento da diagnose, fazendo-o chegar a conclusões erradas e, portanto, conduzir erroneamente o tratamento, piorando o quadro clínico. Para você que achava que a acupuntura a acupuntura é tranquila, a acupuntura não faz nada com o paciente, quando muito não melhora, não é bem assim. Você pode sim piorar o quadro clínico do seu paciente se você tratar errado com a acupuntura, principalmente nas condições críticas, ok? Vamos lá. Por verdadeiro, entendemos os sintomas que condizem com o real quadro clínico do paciente, a natureza da doença, os sintomas. Então, isso são os sintomas verdadeiros. Por falso, entendemos que ao longo do agravamento da doença podem surgir sintomas que contrariam a natureza da doença,
sintomas falsos. Ou seja, falsos da natureza da doença. Então, natureza da doença e sintomas não são condizentes. É isso que significa falso, tá bom? Então, a gente está falando de uma situação grave, da inter-relação entre os 8 padrões. E agora a gente vai entender de verdade o que significa verdadeiro e falso. Calor verdadeiro, calor falso, frio verdadeiro, frio falso. Que não tem nada a ver com aquilo que o pessoal faz, fala, aprende aqui no Brasil. Aprende até certo, mas usa o termo errado. Quando a gente está falando de calor falso e frio falso, a gente está querendo dizer isso daqui, que eu vou explicar para você. Quando a gente quer falar sobre calor deficiente, frio deficiente, é aquilo que vocês aprenderam. Deficiência do yin gera um calor. Este calor, ele é deficiente, não é calor falso. Esse aqui é o auge dessa aula aqui de hoje, hein? Então, olha só. Vamos entender primeiro quando a gente tem um calor verdadeiro e um frio falso. O que significa calor verdadeiro? Significa que a natureza da patologia é quente. A natureza é quente. Mas surgem sintomas de frio, dando a impressão de que a síndrome é de frio, mas o frio é falso. Então eu te pergunto, nessa situação, se você tem uma síndrome real quente, e você vai lá e esquenta, porque você vê os sintomas de frio falsos, você vai ou não vai agravar o quadro clínico do seu paciente? Vamos entender a patogenia dessa situação? Calor perverso se torna extremamente patogênico. O yang acaba sendo obstruído pelo patógeno no interior do corpo. O patógeno é quente. Quente com quente, ele prende o yang dentro do corpo. Dentro do corpo tá pegando fogo. Este é o calor verdadeiro. Você tá com muito calor extremo, excessivo no interior do corpo. O seu yang tá preso lá dentro. E não consegue circular na superfície do corpo. O seu yang tá preso, não consegue circular. Fazendo com que o yin fique preso do lado de fora. Surgindo sintomas de frio. Mas, gente, o que tá fora não é o real. O que tá fora, esse frio que tá fora, é falso. Lá dentro, a natureza da doença é quente. Surgem sintomas que não são condizentes, frios. Mais uma vez, você tem que esfriar. Quando você se confunde nessa situação, você pode matar o paciente, porque ele já está numa situação muito crítica. Lembrando que nós não encontramos esse paciente. É um paciente, pessoal, de UTI. Eu vou repetir. A acupuntura, a medicina chinesa na China, ela está dentro da UTI. Aqui no Brasil, não. Então, a gente jamais vai ver esse tipo de situação. Manifestações clínicas. Sintomas verdadeiros de calor. Calor no peito, calor no abdômen, entorpecimento mental, delírio com monólogos, halitose. Olha, esse aqui é top, hein? Halitose. Respiração áspera. O que é isso? Uma respiração grosseira, difícil. Parece que o ar tá difícil de passar. Sede para líquidos frios. Urina amarela, língua vermelha, saburra amarela, pulso forte. Olha aqui o detalhe do pulso. Sintomas falsos de frio. Mãos e pés frios. Membros frios que, contrariamente, têm aversão ao calor. Olha que interessante. Então, onde é que está quente em primeiro lugar? No peito e no abdômen. O pé e a mão, eles estão frios, mas é falso este frio. Porque, apesar disso, eles têm aversão ao calor. Então, você pega, você sente que tá frio.
E aí você fala, eu vou aquecer. Aí o paciente, se ele tiver com um cognitivo bom, ele pode falar pra você, não, sai com esse calor pra lá, foge com esse calor pra longe de mim. Mas seu pé e sua mão estão tão frios, mas eu não quero aquecer. Este é o frio falso. Este é o frio que nós temos que prestar atenção, que nós temos que saber detectar. Calor interno verdadeiro com frio falso. Ficou claro, pessoal? Eu gosto sempre de pedir um feedback aqui. Não sei se vai ter pessoas aqui suficiente para me dar esse feedback aqui hoje, tá? Então, vamos finalizar essa primeira tabela. Calor interno extremamente grave. Calor extremo gera frio. 热气生寒. Isso é um aforisma da medicina chinesa. Então, calor interno extremamente grave, calor extremo gera frio. 热气生寒. Sabe, o yin e o yang, quando o yang chega no seu ápice, surge o frio. É exatamente disso que a gente está falando. O yang ficou preso dentro do corpo, expulsou o yin para fora. Dentro tá quente, você tem que aquecer para tratar. Dentro tá quente, desculpa, vamos lá. Dentro tá quente, você tem que esfriar para tratar. Ah, mas eu peguei a mão e o pé dele tava frio. O pulso tava lento. Mas a língua, a saburra, o interior do corpo, tudo demonstrava que ele tava muito quente. E olha que a gente nem tá falando de febre, hein? Isso aqui não é um caso de febre, pessoal. Pode até ter febre, mas isso aqui pode ser um choque anafilático, uma situação grave de UTI, ok? Uma situação neurológica grave, não necessariamente febre, tá? Agora a gente vai para a segunda tabela da aula e aí a aula de hoje ela vai ser bem curtinha. Terminando essa tabela, a gente já vai encerrar a aula e vai faltar uma tabela, olha só. A gente tá na página, a gente vai para a página 130. A gente tá falando dessas duas tabelinhas. Semana que vem a gente vai falar sobre essa aqui e vai encerrar o capítulo. Vamos encerrar o capítulo e vamos finalmente começar a falar sobre órgãos e vísceras. Não vejo a hora de falar sobre órgãos e vísceras com vocês. Então, pessoal, vamos lá. Agora a gente vai falar sobre uma síndrome de frio verdadeiro e calor falso. Vamos ver? Conteúdo. A doença tem natureza originalmente fria, mas devido ao agravamento, podem surgir sintomas falsos de calor. Como é que seria a etiopatogenia? Como é que você entende isso? Uma doença fria, a natureza dela é fria. E na medicina chinesa a gente tem que tratar a natureza da doença, mas surge sintoma de calor. Como é que pode? Vamos entender? Deficiência da energia yang, muito extrema. Olha que interessante, no primeiro quadro a gente falou de uma síndrome muito excessiva quente, né? Aqui a gente começa com uma deficiência do yang, que gera uma síndrome excessivamente fria, mas surge de uma deficiência do yang. O yin interno fica extremamente excessivo, fazendo com que o yang deficiente fique flutuando no exterior do corpo. O yin em extremo excesso expulsa o yang para fora, surgindo sintomas de yang. Então vamos lá. A síndrome de frio verdadeiro surge de uma deficiência extrema da energia yang. Entendeu? E isso faz com que o yang seja expulso, porque ele está tão fraco, tão deficiente, que ele não consegue se prender no interior do corpo e acaba sendo expulso, porque ele está deficiente. E porque, como ele está deficiente, o interior vai ficando muito frio, muito frio. Essa é a natureza,
é esse frio que a gente tem que tratar. Mas como o Yang foi expulso do interior do corpo, ele vai se manifestar fora do corpo. E nós, terapeutas, vamos enxergar sintomas de calor. E aí a gente vai querer fazer o quê? Bora esfriar? Você vai matar o paciente. Porque o interior dele estava muito frio. Entendeu por que é falso? Sintomas falsos de calor. Vamos entender como são estes sintomas. Sintomas verdadeiros de frio. Vamos falar dos verdadeiros primeiro. Membros frios encolhidos, mas aí é um frio de verdade. Não é aquele pé e aquela mão fria que na verdade não quer ser aquecido. Aqui tá muito frio, a pessoa tá encolhida, recolhida, tá? Urina abundante e transparente, fezes com alimentos não digeridos. Olha como é interessante. Então vamos lá. O que define os sintomas de frio verdadeiro? Membros encolhidos, urina abundante, fezes com alimentos não digeridos. É nisso que você tem que prestar atenção. O que define os sintomas verdadeiros de calor que nós lemos na tabela de cima? Fezes ressecadas, urina pouca, né? Pouca urina, às vezes até vermelha. Membros que estão frios, mas não gostam de ser aquecidos. Você entendeu que existe uma correlação e que os principais sintomas, quer dizer, os sintomas verdadeiros, são observados nas funções vitais, que é fezes e urina, e não naquilo que está manifestando no pulso, na mão e no pé? Então, a gente não pode se deixar levar por estes sintomas falsos. Sintomas falsos de calor. Corpo quente, rosto vermelho, boca seca, pulso grande, pulso forte. Pulso forte. Vou até corrigir aqui. Pulso forte. Certo? Então, o rosto tá vermelho? Tá. A língua tá vermelha? Tá. A boca tá vermelha, boca seca, pulso. Aí você vai lá e acha que, pá, o cara tá, ou a pessoa, o paciente, tá com calor. Aí você vai lá e esfria, né? Corpo quente, mas vontade de se cobrir. Sede, com vontade de beber pouca água, pouca quantidade de líquidos. E se beber, líquido quente. Olha como é contraditório. Pulso grande, sem força. Ah, tá. Aqui é pulso grande. Ele pode até ser grande, mas ele bate fraco. Ou seja, ele não tem força. Deficiência do Yang verdadeiro com calor falso. Então, a grande diferença é que aqui a gente parte de uma deficiência do Yang. Por isso que o pulso é sem força. A causa do frio verdadeiro e calor falso é deficiência do Yang. A causa do calor verdadeiro e frio falso é o excesso de Yang. Então aqui a gente compreende que o Yang acaba sendo a causa dos dois problemas, das duas situações opostas. Quando ele está excessivo, ele gera sintomas verdadeiros de calor e de frio falso. Quando o Yang está deficiente, ele gera sintomas falsos de frio, né? Quando ele está deficiente, ele gera sintomas verdadeiros de frio e falso de calor. Entenderam? Só que essa situação é uma situação grave, muito grave. Não é aquele calor falso, aquele frio falso que a gente analisa lá no nosso ambulatório de acupuntura. E é por isso que é importante você não confundir os conceitos. Quando você tem deficiência do Yin, surge um calor deficiente e não um calor falso.
ok? Olha, pessoal, é assim, essa foi a leiturinha de hoje. Não sei se vocês compreenderam onde eu queria chegar, espero que tenham gostado. Semana que vem a gente vai terminar a leiturinha, a gente vai falar sobre excesso verdadeiro e deficiência excesso e deficiência verdadeiros e falsos, tá? E aí a gente vai seguir e terminar o próximo capítulo, entrar em órgãos e vísceras. Aí eu vou querer a presença de todo mundo, hein? Essa parte, ela é maçante mesmo, mas só tem um jeito de você ficar bom como acupunturista, que é aprendendo medicina chinesa raiz. Não adianta decorar protocolo, não adianta estudar mais ou menos. Se você estudou medicina chinesa mais ou menos, você vai seguir sendo um acupunturista mais ou menos, tá bom? E eu tô aqui para te ajudar a elevar essa sua compreensão da medicina chinesa. Um grande beijo, vejo vocês terça-feira no Hackeando o Imperador Amarelo. 再见。